Então, boa noite a todos. Nós vamos prosseguir nas aulas e começando, como sempre, pelas perguntas. Então, eu começo com uma pergunta que nos foi encaminhada por Kleber Fachin. O Kleber pergunta o seguinte: supondo a hipótese de uma duplicata sem aceite, para garantir o regresso, ela ingressa no cartório, e lá se verifica que o sacado assinou a ressalva de praça de pagamento. E aí a pergunta é se essa ressalva de praça de pagamento não pode ser considerada como aceite. Veja a hipótese, então. A duplicata ficou sem aceite, porque lá na frente dela, no campo do aceite, ninguém assinou. Mas o sacado, no verso, ele diz, faça-se o pagamento, não naquele lugar onde está o aceite, faça-se o pagamento em outro lugar, e assina ali. Essa assinatura no verso, a meu ver, é aceite. Ela deve ser lida e ter a compreensão como aceite, porque ele só deixou de escrever o seu nome aceitando o pagamento no campo da frente, porque ele quer que o pagamento se faça em outra praça. Mas lá no final, embora não foi no campo adequado que ele assinou a letra, ele assinou no verso expressando a sua vontade de que se fizesse o pagamento em outra praça. Então, a meu ver, aquilo deve ter a leitura de aceite. Eu teria tendência em aceitar aquela nota, aquela letra de câmbio, né? Aquela duplicata, como duplicata aceita. Bom, e aí vem uma outra pergunta. A ressalva da praça de pagamento para a cidade diversa, a qual o sacado é domiciliado. Então, quando ele aceitou, ele saiu da praça de pagamento, que deveria ser o do seu domicílio, que estava lá indicado na duplicata, e ele, no verso, ele coloca como praça de pagamento uma outra praça de pagamento, diversa do seu domicílio. E essa ressalva é admitida? Eu acho que é admitida sim, até porque no início da letra ele não aceitou, ele colocou no verso, quando ele foi apresentada, uma outra praça, que ele expressou a sua manifestação de vontade em aceitar aquela letra, essa é a leitura que eu faço, e, portanto, a partir daquela outra praça de pagamento, é aquela que deve ficar valendo para fins de definição também do lugar de protesto. Eu coloco aqui o seguinte, esse título, é verdade, foi apresentado apenas para direito de regresso, mas, na verdade, ele não é só direito de regresso, ele tem um aceite lá dentro, pela pergunta que foi formulada. Se ele tem um aceite lá dentro, esse protesto vai acabar, sim, refletindo em relação ao sacado. Então, acho eu que, embora a apresentação tenha sido de início lá feita só na ideia de direito de regresso, em razão dos endossos que houveram na duplicata, a realidade dela, ela estampa outra coisa. Ela vai refletir esse protesto em relação ao sacado, no meu modo de ver. Mas lembro também que, caso ela seja protestada no domicílio dele, ou em cartório diverso daquele que ele indicou para o aceite, nós poderíamos ter aí uma situação de irregularidade, mas, nesses casos, o Poder Judiciário não tem considerado essa nota, essa duplicata, e nem o protesto como inválidos. Não é? Ele acaba discutindo, nesses casos, o tema da competência para ação de execução, mas eles não têm invalidado propriamente a duplicata ou o título de crédito, por ter sido levado a protesto num local diferente daquele que deveria ter sido protestado. Isso pode se considerar, por exemplo, uma irregularidade do ponto de vista administrativo, quiçá uma infração administrativa, mas do ponto de vista da repercussão disso em relação à validade do título e do protesto, o Poder Judiciário não tem se manifestado no sentido de retirar o valor ou a eficácia do título e do protesto. Muito bem. A próxima pergunta, ela é de Karine de Oliveira, e ela pergunta sobre a CDA protestada. Na hipótese dela, foi protestada uma CDA, houve o parcelamento do débito. E, após o parcelamento do débito, o órgão público autorizou o cancelamento do protesto. Mas, logo depois, houve um novo inadimplemento de uma parcela do acordo.
e aí então se pede um novo protesto. É possível um novo protesto? Isso violaria o princípio da unitariedade do protesto, porque haveria 2 protestos do mesmo documento? A meu ver, é possível, sim, o protesto nesse caso, porque, a rigor, nós não estamos protestando o mesmo título, no sentido de que o título envolve não apenas o documento de dívida que é apresentado, mas também o valor e a parcela a qual ele se reporta, né? Então, a causa do primeiro era o protesto da CDA por inteiro. Agora, com o parcelamento, na causa da segunda apresentação, eu tenho já um valor diferente, porque ele pagou a primeira parcela, ele pagou alguma parcela do acordo, e eu tenho uma nova situação, que é o acordo que foi feito e não cumprido. Então, eu tenho uma nova causa para o protesto, especialmente considerando aqui que o primeiro foi cancelado. Então, cancelado o primeiro parou de surtir os seus efeitos. E agora eu tenho um inadimplemento do segundo, relativo ao segundo título apresentado, que é o acordo não cumprido, e que me parece correta a tirada desse segundo protesto. A Karine ainda pergunta o seguinte: a CDA por indicação, quando ela vem por indicação, às vezes eu não tenho campo específico para a redação da fundamentação jurídica na cobrança. É um requisito essencial? Então, na CDA, os requisitos da certidão de dívida ativa, nós vamos encontrar na Lei de Execução Fiscal, no seu parágrafo 5º, no seu artigo 2º. O inciso 4º do parágrafo 5º do artigo 2º da Lei de Execução Fiscal diz que é requisito da CDA a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida. No entanto, a jurisprudência tem entendido que, se eu tenho, na apresentação da certidão de dívida ativa, condições de extrair os elementos básicos para que seja possível o devedor formar a consciência, formar a ciência daquilo que está sendo apresentado ao protesto e ter condições de formular a sua defesa a partir do protesto apresentado, então, a falta de um requisito não deve viabilizar a validade do título enquanto título executivo. Essa é a orientação da jurisprudência. Então, no caso, eu diria o seguinte: se nós temos os elementos necessários à individualização da dívida e ao seu quantum, o valor líquido apresentado, se é possível individualizar isso, se é possível saber, portanto, a origem desse crédito, a natureza dele, e houver uma referência a um fundamento legal, que a falta disso, me parece que isso não contaminaria necessariamente a validade da CDA para o protesto, porque eu tenho elementos que autorizam já o devedor a fazer a sua defesa. Por exemplo, uma CDA que diz respeito ao IPVA. O IPVA, está lá, IPVA, o exercício 2012. Apresentado ao cartório de protesto, porque não foi pago o imposto do IPVA. Eu sei qual é o carro, eu sei qual é o imposto, eu sei qual é o exercício, eu tenho todos os fundamentos ali que me diz da dívida, o quantum dela, a composição de juros, ainda que eu não tenha toda a planilha definida, eu tenho toda a composição de juros, o valor que está sendo pedido, de juros e de correção monetária, então, os elementos eu tenho ali dentro, extraio aquele valor, eu tenho uma individualização da certidão de dívida ativa quanto à sua origem, quanto ao débito que está sendo executado, ao quanto que está sendo exigido, a composição desse quanto, e isso, a meu ver, já habilita o devedor a formular a sua defesa. Ah, mas está faltando a referência da lei do IPVA e que autoriza. Bom, está faltando. É um requisito que realmente a lei indica como necessário no parágrafo 5º do seu artigo 2º, no inciso que eu já disse para vocês, o 4º. No entanto, isso não compromete, eu acho, a validade do título e daria para salvar. Não é o ideal, não é os completos requisitos da lei, mas dá para salvar o título como documento de dívida para o protesto. Demades Mário Castro, tabelião de Bauru, ele pergunta... Não, ele falou que vai depois formular uma pergunta aqui
sobre alienação fiduciária, e não chegou a formular a pergunta. O Roberto Nogueira Motti, de Rondônia, ele faz a seguinte pergunta: as certidões de dívida ativa, CDA, nelas já são calculados juros e ainda vem calculado, muitas vezes, e apresentado os honorários de advogado. Isso é certo? Né? Então, nós chegamos a comentar um pouco aqui sobre o honorário de advogado na CDA. Eu vou ser um pouco mais, na aula passada, no final dela, eu vou ser um pouco mais detalhado sobre isso. Não me parece muito correto, não me parece muito justo a cobrança de honorário de advogado nos títulos em geral, quando eles ainda não ingressaram em juízo. Uma vez ingressado em juízo, isso, a meu ver, está mais em ordem a exigência deles. Não ingressando em juízo, eu acho, do ponto de vista até da idoneidade moral, eu diria assim, da apresentação, da cobrança desses honorários, eu não acho muito correto. Quanto à legalidade, aí eu diria o seguinte: bom, em relação à legalidade, é preciso examinar cada um das leis, cada uma das leis referentes àquele título. Porque aí eu posso ter, às vezes, numa lei que se reporta àquela dívida ativa, a possibilidade de uma cobrança de honorários para o município, para a União, para o Estado, conforme a legislação própria que diz sobre isso. E aí, como fica? Porque na lei ele tem um suporte legal que pode exigir os honorários quando ainda não ingressou em juízo a execução fiscal, mas ele apresenta. Como o tabelião deve agir, então, se acaso houver um pressuposto legal para isso? Aí, a meu ver, eu acho que o tabelião não deve ingressar nessa matéria, porque essa matéria pode ser de ordem da Constituição, se é constitucional ou não essa norma que faculta, e isso não cabe ao tabelião investigar. Eu vou dar um exemplo claro, por exemplo, em relação às dívidas ativas da União. Em relação às dívidas ativas da União, havia, em 1964, uma lei de número 4.439, que autorizava a inclusão de verba de sucumbência nesses casos. Depois, houve uma alteração, em 1978, pelo Decreto-Lei 1645. E por esse Decreto-Lei, eles transformaram, que era a verba honorária, foi transformado no que se chama, hoje em dia, de encargo legal. Então, 20% de encargo legal. Então, numa dívida da União, uma vez inscrita, havia lá, bom, se for pagar, vai pagar isso e mais 20% de honorários. Agora não chama, não é honorários, não é verba de sucumbência. Vai pagar o encargo legal, de 20%. Bom, mas não entrou ainda em juízo. Veja que essa norma, inclusive, há uma súmula antiga, salvo engano, número 78, do Tribunal Federal de Recursos, que dizia o seguinte, que nesses casos, se o valor que devia ser pago era de 20%, mas se entrasse em juízo, quando o juiz despacha a execução fiscal, ele fixa os honorários provisórios. Fixo em 10% honorários provisórios no caso de pagamento. Então, o devedor é intimado e se ele paga os honorários de 10%. Então, olha a seguinte incongruência: se ele pagasse antes, ele ia pagar 20%. Ele paga depois, quando é apresentado em juízo, o juiz fixou os honorários em 10%, ele vai pagar com 10%. E havia uma súmula dizendo que isso era válido e que era válido, inclusive, os 20% lá da lei. Bom, como interpretar isso? Do ponto de vista da incongruência, a gente poderia até dizer o seguinte: bom, está na lei, eu acho que o tabelião não deve se verificar esse ponto, a ponto de recusar a CDA, mas em juízo isso aí poderia ser mudado. Primeiro, uma incongruência, quer dizer que em juízo o juiz pode fixar os honorários X ou Y e antes ele vai pagar mais do que isso. Ou então fica tudo 20% e o juiz não teria que fixar os honorários logo quando despacha a petição inicial de execução fiscal. E há uma doutrina forte, inclusive, que entende que é inconstitucional esse encargo legal, embora a maioria dos julgados tenham dado lastro à constitucionalidade da cobrança desses 20% de encargo legal, que é chamado hoje. E alguns sustentam a inconstitucionalidade disso. Então, em síntese,
para o tabelião? Qual a orientação para o tabelião de protesto? Esse é um tema discutível, tá certo? Parece que não convém ao tabelião ingressar nesse tema discutível, que rebateria em saber se é constitucional ou não o tal do encargo legal de 20%, cuja raiz dele, a origem dele, estava na verba honorária. Então, eu faria o protesto e saberia muito bem que isso é suscetível de discussão na esfera jurisdicional, porque na esfera administrativa eu não vou avançar no tema da inconstitucionalidade daquele encargo. Isso poderia, então, essa forma de raciocínio que eu estou dando para vocês, eu poderia alastrar em relação às demais dívidas ativas, deste ou daquele município, e também em relação ao Estado pode ser um pouco mais diferente, porque, por exemplo, tem uma norma do Estado, a lei que disciplina no Estado de São Paulo o parcelamento dos débitos fiscais, há um artigo lá nesta lei que ele reduz para 5% a verba honorária, quando já ajuizada a execução fiscal. Se for fazer o parcelamento do débito por acordo, conforme a lei estadual, os honorários são reduzidos para 5%. Então, aí você tem algumas normas estaduais que podem ser diferentes. Mas no município tem que ver a lei do município relativa àquele título, porque às vezes pode ser viável a cobrança. A justificação legal também ela tem relação com as atribuições que os procuradores têm. Então, a lei, por exemplo, na Procuradoria, a Procuradoria da Fazenda Nacional, a lei da Procuradoria da Fazenda Estadual, você tem, então, as atribuições dos procuradores. E entre essas atribuições dos procuradores, consta a atribuição de inscrever a dívida ativa, de controlar, de cobrar a inscrição, de controlar essa inscrição. Isso é até uma atribuição da Procuradoria. Daí, então, a sua correlação com a verba honorária. Mas eu, aqui, com toda a sinceridade, eu não entendo muito justo, não entendo muito correta a cobrança de honorários quando ainda não se ingressou em juízo. Bom, mas essa é a orientação para dar para os tabeliões. Uma outra pergunta que nos foi encaminhada pelo Alex, tabelião de Ubá, Minas Gerais, ele pergunta o seguinte: se nós temos um título de crédito, por exemplo, uma nota promissória, emitido por A, devedor principal, em favor de B, que endossou a C, tendo em vista a questão da solidariedade do endosso, C pode apresentar o título somente contra B ou A, ou os dois juntos como devedores para o protesto. Então, a ideia, pelo que eu entendi aqui, eu tenho um título de crédito no qual houve um endosso translativo. Se houve um endosso translativo, quem deve apresentar esse título para o protesto é o portador desse título, que é o atual credor, o endossatário. No caso do exemplo aqui, é o C. Então, quem apresenta o título para o protesto é o C, o credor. É o último endossatário. E ele apresenta o título para ser protestado não contra este ou aquele que deve. O título, numa cambial, é o título que é protestado. O título é apresentado para o protesto, e não a pessoa do devedor. Não se protesta a pessoa de A ou B. O que se protesta é o título. Não é? E quando se protesta o título, obviamente alguém será intimado para o protesto e alguém vai constar no índice do protesto. Nesse caso aqui, como se trata de uma promissória, que foi emitida pelo devedor, é ele que deve ser intimado e não o endossante, é ele que vai figurar no índice de protesto e não o endossante. Não é? Então, neste caso, a intimação e o índice vai constar como devedor apenas o A, apenas o emitente, e não o B, que seria o endossante. Então, guarde isso, o que se protesta é o título, e não a pessoa deste ou daquele obrigado. Ele pergunta também, um contrato com 20 prestações sem cláusula de vencimento antecipado, em que houve o vencimento de 10 prestações não pagas. Tirado o protesto em relação a essas 10 prestações que não foram pagas, depois de algum tempo se venceram outras prestações.
Pode-se tirar novo protesto desse mesmo título referente a essas 10 parcelas não incluídas no primeiro protesto? Excepcionaria aí o princípio da unitariedade ou não? Bom, em primeiro lugar, se aquele primeiro protesto houve pagamento, se na apresentação houve pagamento, ou antes não tirou o protesto, ou pagamento posterior que justificou o cancelamento daquele primeiro, então é o mesmo argumento que eu dei na outra resposta. Se cancelado pelo pagamento posterior, aquele primeiro protesto que foi parcial daquele contrato, agora ele reapresentado com um novo quadro de débito, eu acho que é possível o protesto, sim. Agora, se já foi tirado um protesto e depois aumentou mais uma parcela, eu vou tirar um segundo protesto, depois de uma terceira parcela, agora eu vou tirar 4, 5, 6 protestos, aí eu acho desnecessário, abusivo, e o protesto não se presta a esse tipo de situação. Já está protestado, já foi, os efeitos dele já estão assegurados em relação àquele valor. Não precisa, não seria o caso de protestar várias vezes. Então, a resposta depende. Se cancelado aquele primeiro pelo pós-pagamento, acho que pode protestar sim uma nova ocasião, porque eu tenho um título que, embora seja o mesmo contrato, o título no sentido da causa jurídica que está sendo apresentado agora é outro. Aquele primeiro protesto foi cancelado, apagou os seus efeitos, e eu tenho um novo quadro de débito formado aqui, em que vou poder, então, fazer o protesto novamente. Do mesmo contrato, mas por um outro quadro de débito, e considerando a perda de eficácia do anterior. Mas, fora daí, eu acho que é desnecessário esse tipo de protesto. Ou, melhor dizendo, inadmissível. Por violação à unitariedade, sim. Seria, a meu ver, um abuso. Podemos começar, então, agora a trabalhar o tema da aula de hoje, que nós vamos falar sobre o protesto de sentença, do contrato de abertura de crédito, dos contratos em geral e dos encargos de condomínio. Então, o tema é tratar desses outros documentos de dívida, considerando alguns aspectos peculiares, alguns aspectos que são controversos na matéria do protesto. Primeiro, sentenças. Vamos procurar falar um pouquinho, uma classificação sobre os provimentos judiciais e a indicação daqueles que são suscetíveis de protesto. Depois, vamos procurar falar um pouco sobre os requisitos formais, o trânsito em julgado e alguns requisitos materiais, crédito de alimentos, crédito de verba honorária, pode ser protestado? E depois, alguns temas em torno da legitimação para o protesto. Então, eu vou fazendo um apanhado geral aqui de protesto de sentenças e vou procurar trabalhar dentro desse apanhado geral esses temas. Vamos começar, então, por uma classificação dos provimentos jurisdicionais. Provimentos jurisdicionais são gênero, no qual são espécies os despachos, as decisões e as sentenças. Se vocês forem pegar o artigo 162 do CPC, é essa classificação que vocês vão encontrar. Entre os provimentos judiciais, que os juízes proferem ao trabalhar em um processo, eles despacham, decidem e sentenciam. Semelhante redação vocês vão encontrar no artigo 203 do novo CPC. Então, o que são despachos? Os despachos são provimentos judiciais que impulsionam o processo. São chamados também de mero expediente porque neles não há uma carga decisória. É apenas para movimentar o processo adiante. As decisões. As decisões são chamadas de decisões interlocutórias. Por quê? Porque elas não terminam, elas não resolvem o processo, não resolvem a lide e não são terminativas. Elas são apenas incidentais. Por não serem, portanto, terminativas e nem definitivas em relação ao processo, elas resolvem apenas um ponto do intermédio do processo, uma questão incidental, mas elas têm uma carga decisória. Por isso são chamadas de decisões e não de despachos. E temos as sentenças. As sentenças são provimentos de solução terminativa. Então, é um provimento judicial
que põe fim ao processo. Quando o juiz põe fim ao processo sem resolução de mérito, ele não examina o mérito, a causa que lhe foi apresentada, a demanda que lhe foi apresentada para resolver, então ele põe fim a esse processo por falta de um pressuposto processual, por falta de uma condição da ação, por exemplo, ele é chamado de provimento terminativo, porque terminou o processo. Quando ele, além de pôr fim ao processo, ele resolve o mérito, ele resolve a lide, ele resolve o conflito que lhe foi apresentado entre as partes, conforme a demanda que foi posta em juízo, então ele tem um provimento jurisdicional definitivo. Ora, nesses casos eu tenho o que nós chamamos de sentença. Na linguagem prática dos juízes, se você classificar o ato no artigo 267 do CPC atual ou no 269 do CPC atual, você terá uma sentença. No 267, sentença terminativa. Só põe fim ao processo sem resolução do mérito. No 269 do CPC atual, a sentença é definitiva, porque resolveu o mérito. Tá ok. Bom, as sentenças, elas podem ser em jurisdição de conhecimento, também chamada cognitiva, ou em jurisdição executiva. Agora, sempre que você tiver uma sentença em uma execução, a sentença na execução, ela não tem carga mérito. Por quê? Todo direito já está materializado no título executivo, judicial ou extrajudicial. O direito já consta materializado no título executivo e o processo de execução ou a fase de execução, quando estou dentro de um processo de conhecimento, que o título é judicial. Nesses casos, então, o juiz apenas vai adequar os fatos ao direito que já está materializado no título. Então, é o que eu disse para vocês, conforme a técnica do Pontes de Miranda. Ele vai do direito aos fatos no processo de execução. O direito já está materializado no título, vamos apenas adequar os fatos ao direito. Então, penhora, faça alienação judicial isso transforma no valor e satisfaz o credor. Então, é apenas uma adequação dos fatos ao direito que já consta no título judicial ou extrajudicial, que tem força executiva. Por isso, não existe um julgamento propriamente dito na execução. Não existe uma análise de fundo, uma análise do direito. E, por isso, nós falamos que, então, as sentenças dentro do processo de execução, elas apenas terminam o processo, mas elas não decidem mérito, não resolvem mérito, não faz coisa julgada, por exemplo. Então, nesses casos, eu tenho uma sentença apenas para pôr fim ao processo. Já as sentenças na jurisdição cognitiva ou da jurisdição de conhecimento, ocorre o inverso. Porque nelas o juiz conhece o fato, ele se instrui do fato, colhe as provas documentais, provas orais, provas periciais, ele toma conhecimento dos fatos, essa é a instrução que é feita para o juiz. E aí ele chega à verdade dos fatos, e depois ele vai declarar o direito em relação àquela demanda que foi feita, conforme a instrução que ele teve dos fatos. Não é? E, ao declarar esse direito na sentença, nós temos, então, a solução de mérito, que ele fala. Nesse caso aqui, então, o juiz não só termina o processo, mas define qual é o direito naquela sentença. Nesse caso, então, eu tenho uma sentença em processo de jurisdição cognitiva, porque o juiz está conhecendo dos fatos para declarar o direito. Um processo de conhecimento também é chamado, porque o juiz conhece dos fatos para declarar o direito. Naquela frase de Pontes de Miranda, ele diz que o processo de conhecimento vai dos fatos ao direito. O juiz primeiro conhece os fatos e depois declara o direito na sentença. Diz que A tem direito e B não tem, e assim por diante. Ou ele tem em parte, ou ele não tem direito nenhum. Muito bem. A partir dessa distinção, a gente faz uma outra distinção. As sentenças de jurisdição cognitiva, ou as sentenças nos processos de conhecimento, geralmente são classificadas em sentenças declaratórias, condenatórias ou constitutivas. As sentenças declaratórias,
apenas definem uma situação dúbia, declarando, o juiz declara qual é o direito aplicável e que apaga a dúvida naquela relação jurídica. Diz que existe ou não existe uma relação jurídica, ou que dentro de determinada relação jurídica existente, a certeza do direito de um é A e não B, e assim por diante. Então, ele apenas declara. Nas sentenças constitutivas, ele constitui uma situação jurídica ou desconstitui uma situação jurídica. Então, exemplo clássico de uma sentença constitutiva ou desconstitutiva, no caso, são aquelas que buscam, por exemplo, a separação judicial, o divórcio judicial. São sentenças que vão pôr fim a um vínculo, ou à sociedade conjugal, ou ao próprio vínculo do casamento. Então, são sentenças que vão procurar constituir ou desconstituir uma relação jurídica. São sentenças chamadas constitutivas. E as condenatórias? As condenatórias são aquelas que impõem uma obrigação, uma prestação para uma das partes, impõem uma prestação que pode ser de diversos tipos. Uma prestação que envolve uma obrigação de fazer ou não fazer, uma obrigação ou uma prestação que o juiz impõe que pode envolver uma quantia a ser dada. Nesses casos, nós temos o que chamamos de sentenças condenatórias. É óbvio que existem outras classificações, existem as sentenças mandamentais, mandado de segurança, existem outras classificações que, para o nosso caso aqui, eu não vou detalhar muito. Vamos ficar só nessas, sabendo também que as sentenças elas são classificadas como declaratórias, condenatórias, constitutivas, conforme a maior carga que ela tem de declaração, de condenação ou de constituição. Porque, por exemplo, declaração todas elas têm. Não é? Mesmo a sentença constitutiva, a sentença condenatória, ela declara o direito, mas ela também condena alguém a pagar uma quantia. Então, todas elas têm uma carga, um pouco disso, um pouco daquilo e um pouco daquilo outro. Mesmo a sentença declaratória, ela acaba condenando o fulano a pagar as despesas do processo, verbas de sucumbência, a pagar os honorários de advogado. Então, toda sentença ela tem um pouquinho de uma carga declaratória, constitutiva e condenatória. Mas é a carga principal dela que vai classificar como declaratória, condenatória, constitutiva. E isso é importante por quê? Porque o Código de Processo Civil, no seu artigo 475-N, ele diz o seguinte, que a sentença judicial condenatória é título executivo judicial. Ora, a sentença judicial condenatória é título executivo judicial. Bom, mas nós sabemos que a condenação ela pode ser uma condenação para diversas coisas. Eu posso condenar o fulano a entregar para o outro um boi. A obrigação, então, não é de entregar uma determinada quantia em dinheiro. É para entregar um boi. Eu posso condenar o fulano a não avançar na propriedade do outro, a respeitar os limites da sua propriedade e não colocar a cerca para frente, uma ação, por exemplo, que discute aí, uma ação divisória. Eu posso ter uma prestação judicional, às vezes, que vai além de uma mera declaração do que é de um e o que é do outro, e que eu posso condenar o outro a não mais turbar a posse alheia ou a manter a situação possessória que se encontre. Essas coisas não são condenações em quantia em dinheiro, tá certo? Eu posso ter sentenças condenatórias que têm objetos distintos. Quando a sentença condenatória se torna um documento de dívida protestável? Ela se torna um documento de dívida protestável quando o título judicial encerra uma obrigação em pecúnia, uma obrigação de pagar uma quantia certa em dinheiro, não é? E ela tem junto os seus atributos de certeza, liquidez e exigibilidade. Então, se a sentença encerrar esse tipo de obrigação, esse tipo de prestação que impõe forçadamente a uma das partes, aí então eu tenho um documento de dívida protestável. Ela tem a natureza de título executivo judicial e tem também a natureza de documento de dívida protestável. É certo que depois a gente vai verificar no curso ainda desta aula que existem algumas decisões que não são sentenças que podem ser levadas ao protesto. A gente vai falar depois disso. Bom, mas não é sentença, tá certo, mas algumas existem, porque elas vão ter essa qualificação de documento de dívida,
que traduz uma quantia devida, que foi apurada dentro do processo, que não tem certeza, que tem certeza de liquidez e exigibilidade, mas está contida numa decisão e não propriamente na sentença. A gente vai verificar lá na frente quando que isso pode ocorrer. Por hora, vamos ficar só, então, nessas sentenças, certo? Vamos ficar no protesto apenas de sentenças judiciais, condenatórias, que encerra uma obrigação de pagar quantia certa e, portanto, aqui, entenda-se, um título judicial que tem força executiva e que se qualifica como documento de dívida em razão da sua certeza, liquidez e exigibilidade. Aí vai poder levar a protesto. É admissível o protesto de sentenças. E, para fundamentar e verificar isso, a gente pode até se basear, antes da Lei 9492, de 97, no meu modo de ver, as sentenças podiam ser levadas ao protesto, mesmo antes da lei do protesto, apenas para fins de falência. Para o protesto especial para fins de falência, porque já era um título executivo judicial, podia ser levado a protesto. A verdade é que isso não era comum de acontecer. Isso não era comum de acontecer. As pessoas protestavam mesmo para fins de falência, títulos executivos em geral, mas a sentença não era comum se levar. Mas, a meu ver, era possível. Com a lei de protesto de 97, então é possível protestos de documentos de dívidas diversos das cambiais. E aí, então, se entendeu que eram todos os títulos executivos, judiciais ou extrajudiciais, os outros documentos de dívida. Então, o protesto comum por falta de pagamento, também da sentença, tornou-se viável. E isso foi assim em São Paulo, desde 2005. E hoje, o item 20 das normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça, conforme a redação que lhe deu o provimento 27 de 2013, ele expressamente diz que podem ser protestados os títulos de crédito, bem como os documentos de dívida qualificados como títulos executivos, judiciais ou extrajudiciais. Entre os judiciais, a sentença. O CNJ também já examinou isso, e o Conselho, então, Nacional de Justiça deu pela admissibilidade do protesto de sentença. O Tribunal de Justiça já verificou isso em alguns julgados, e em um deles, por exemplo, que eu trago à luz aqui, neste agravo de instrumento, explicitou a viabilidade do protesto de sentenças. O TRT de São Paulo também tem entendido que é possível o protesto de sentenças. Então, alguns agravos de petição, se vocês forem procurar, por exemplo, no TRT de São Paulo, inclusive existe julgado também do TST, admite o protesto de sentenças. É verdade que a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, ela recomendou às corregedorias dos estados que cancelassem os acordos que haviam feito com os cartórios de protesto para o encaminhamento dos títulos ao protesto, títulos judiciais, sentenças. Mas o entendimento que tem sido feito é que ela recomendou isso na esfera administrativa, mas ela deixou em aberto a solução jurisdicional que cada juiz do trabalho tem no seu processo em admitir ou não o protesto disso. Porque, embora possa ser discutível o protesto aí das sentenças, ou a forma como eles estavam verificando isso, é verdade que isso ajuda na efetividade da solução jurisdicional para a satisfação da sentença, o protesto, e por isso, então, ficou em aberto. Cada juiz do trabalho tem, então, a possibilidade de fazer o exame disso no seu processo, porque é uma decisão, é uma questão jurisdicional e que tem sido admitida. E assim, o TRT de São Paulo tem examinado essa matéria e admitido o protesto de sentença. E o STJ? Também o STJ já examinou a matéria e já admitiu o protesto de sentença. Chegou a explicitar num julgado de 2008, dizendo que quem não cumpre espontaneamente a decisão judicial não pode reclamar porque a respectiva sentença foi levada a protesto. E admitiu já-se o protesto de sentenças. Muito bem. Mas a sentença pode ser protestada se ela for um documento de dívida que tem certeza, liquidez e exigibilidade. Vamos verificar cada ponto, então, agora. Quando que eu vejo a certeza, quando eu vejo a liquidez e quando eu vejo a exigibilidade em uma sentença. Certeza.
A meu ver, o requisito da certeza está satisfeito com o trânsito em julgado. Sentença para a qual pende recurso, no meu modo de ver, ainda não tem o requisito da sentença completo, mesmo que foi recebido só no efeito devolutivo. Então, em regra, ela não pode ser protestada. Então, bom, eu tenho uma sentença, subiu o recurso apenas no efeito devolutivo, eu já poderia fazer execução provisória, não poderia protestar. Se nós levamos ao protesto esse título, a meu ver, que risco corre? Quer dizer, o protesto ele é feito para pagar, você vai pagar. O devedor vai lá e paga. Amanhã, o tribunal reforma aquela sentença, né, e diz que não tem valor. Vai recuperar esse dinheiro agora, não é? E já está, ou então está protestado com todos os efeitos do protesto, enquanto tem a discussão ainda pendente se vai definir ou não vai definir a questão. Então, a meu ver, é necessário o trânsito em julgado. Mas aqui nós temos algumas exceções. Na verdade, é uma exceção, na Justiça do Trabalho. Né? Na Justiça do Trabalho, nós temos um julgado aqui do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, que entende que seria possível o protesto de um crédito trabalhista em execução provisória. E o fundamento deles é o seguinte: ora, se pode até a hipoteca judiciária, em caso de execução provisória, que, no ver dos ministros que assim entenderam, é mais onerosa, o protesto do título, que é menos oneroso, também é viável e até recomendado. Né? E, nesses casos, eles têm, então, admitido o protesto, mesmo sem o expresso trânsito em julgado. Eu recomendaria os cartórios, então, quando receber esse tipo de título para o protesto, que pode vir até de ofício do juiz, até o próprio juiz de ofício manda para o cartório, não é nem o credor, a parte do processo que manda. Eu recomendaria, nesses casos, havendo pagamento, disponibilizar o valor em depósito judicial para o juiz que pediu, não sem fazer o pagamento direto em cartório. Disponibiliza para o juiz, porque, afinal de contas, eu não tenho ainda um trânsito em julgado aqui, isso vai ser resolvido lá. Então, se o juiz quiser fazer o pagamento, disponibilizar o dinheiro, deixa ele fazer. Mas, como é o juiz que manda, eu mando, então, se pagamento houver, para depósito judicial. Liquidez. Liquidez é requisito satisfeito com a condenação ao pagamento de determinada quantia em dinheiro. Então, sentença ilíquida, enquanto não liquidada, ela não pode ser protestada. E a liquidação se faz hoje de que modo? Por artigos, por arbitramento, por cálculos. Então, uma vez liquidada a sentença, aí sim ela comporta protesto. Mas enquanto for sentença ilíquida, ela não pode ser levada ao protesto. E a liquidação, veja bem, ela se faz na esfera judicial e não na esfera administrativa. Exigibilidade. O requisito da exigibilidade, a meu ver, é satisfeito com a ausência de satisfação voluntária do julgado pelo devedor. E por isso eu entendo que é correto o provimento número 7 de 2007 da Corregedoria Geral da Justiça do Rio Grande do Sul, que no seu artigo 1º entende que o protesto de sentença é admissível, obviamente de uma sentença líquida, transitada em julgada, após o decurso do prazo de 15 dias para o pagamento voluntário, que é o que prevê o artigo 475J. Dada a sentença, por força desse artigo, nos próximos 15 dias do trânsito julgado, a parte que foi condenada, ela pode satisfazer voluntariamente o débito que tem. Se ela fizer a satisfação voluntária, então não cabe protesto. Se ela não satisfazer isso, aí, a partir desses 15 dias, já pode tirar o protesto, ainda que não tenha ingressado com a execução, desde que seja título executivo líquido. O que me parece útil aqui entender na matéria é o seguinte: eu tenho, em primeiro lugar, de 3 formas eu posso satisfazer uma determinada dívida. Ou a satisfação ela é voluntária, o devedor voluntariamente satisfaz. Ou ele satisfaz no protesto, no cartório de protesto, quando o título é encaminhado ao protesto, ou ele satisfaz forçadamente na execução.
Então veja que o protesto, na verdade, ele está no meio entre a satisfação voluntária e a satisfação forçada na execução. Penhora, constrição judicial, alienação em juízo, leilão, praça, o pagamento. A execução, ela é uma expropriação de uma parte do patrimônio do devedor que vai ser levada a uma alienação judicial, transforma em dinheiro para satisfazer o credor. Então, ela é forçada. A outra é uma satisfação voluntária, o pagamento. Ele, tem uma dívida, paguei. O protesto está no meio. O protesto está no meio. Então, enquanto existe a possibilidade do pagamento espontâneo, o protesto não deve ser tirado. O protesto deve ser tirado quando a possibilidade do pagamento espontâneo já foi esgotada. É por isso que eu só vou protestar depois do vencimento, um título normal. Eu aguardo o vencimento, que é o pagamento espontâneo. Ele pagou espontaneamente, não tem protesto. Agora, não pagou naquele tempo certo, aí então você pode levar a protesto. E se ele não pagou no protesto, eu vou levar à execução. A execução, ela é mais drástica, não é? Então, aqui o raciocínio é semelhante. Eu tenho um tempo de pagamento voluntário de um débito judicial que consta numa sentença. Qual é esse tempo? É aquele prazo de 15 dias do artigo 475J. Superado esse prazo, aí então, olha, ele não pagou voluntariamente. Eu posso até ingressar direto com a execução, sem o protesto. Posso, o protesto é facultativo, ele não é necessário. Posso ingressar direto com a execução. Mas eu posso fazer esse intermédio. Antes dessa drástica medida que é a execução, que eu já vou direto agredindo o patrimônio do devedor, cita para pagar, se ele não paga, vai direto, vai agredir o patrimônio. A ideia de execução é a ideia de agressão ao patrimônio para satisfação forçada do débito. Eu vou levar o protesto, faço uma cobrança que tem um perfil que tem efeitos graves, o protesto, obviamente, se não for pago, mas ele não é tão grave quanto aos efeitos da execução. Então, ele é um intermédio, é uma cobrança qualificada, vamos chamar assim. Muito bem. Algumas peculiaridades agora do protesto de sentença. Primeira, oportunidade do protesto. Quando que eu posso tirar o protesto de sentença? A qualquer tempo, enquanto ainda não satisfeito integralmente o título judicial. Então, eu posso protestar a sentença o crédito que está na sua integralidade, ou em parte dele, pagou só uma parte, prossegue a execução, e depois lá, enquanto ainda está em aberto o crédito materializado na sentença que não foi satisfeito por inteiro, eu posso tirar o protesto. O protesto, nós falamos aqui, que ele é uno. Para evitar abuso, e porque o protesto judicial é ato único, admite-se o protesto de sentença uma única vez, pelo valor integral ou parcial do crédito não satisfeito. Então, não admitiria o protesto várias vezes, ou picadinho, várias vezes sentença, essa não é o objetivo do protesto. O instrumento público apresentado para protesto, qual é? Bom, nós temos que lembrar que o que é protestada é a sentença, mas o que chega no cartório é o instrumento que fala dessa sentença, porque a sentença está lá no processo judicial. O que vai chegar no cartório? A certidão, que vem do ofício judicial. Então, a certidão é o instrumento que vai chegar no cartório, mas o que se protesta é a sentença. Ela é o título executivo judicial. Essa certidão, ela deve vir com o débito atualizado, resultando da sentença. É possível também, às vezes, conforme, se eu já tenho a sentença toda líquida, é possível um memorial de cálculo apresentado para uma correção, conforme a força do título da sentença até a data da apresentação ou do apontamento, não teria problema se for só meros cálculos aritméticos. Expedida pelo oficial do juízo e com menção, a meu ver, a data do trânsito em julgado. A única exceção aqui ao trânsito em julgado é aquela que eu já reportei aos senhores, que é o tópico da sentença trabalhista em execução provisória, que o TST tem admitido uma abertura de protesto aí, que eu recomendo que, nesses casos, se encaminhe a verba ao juízo. Sustação de protesto. É possível sustar o protesto que chega para o cartório a partir de uma sentença? É possível, mas de uma forma muito limitada. Porque, veja bem, a sentença já discutiu
aquela relação. Eu não posso rediscutir o que já foi discutido no mérito daquele outro processo que virou coisa julgada, né? Então, na sustação de protesto e na ação declaratória que vem depois, ou se for já uma ação declaratória com uma tutela antecipada para sustar o protesto, eu não posso rediscutir o que já foi discutido na sentença, que a coisa julgada me bloqueia essa rediscussão de fundo, né, ou de mérito. Mas eu posso sim sustar um protesto por um vício formal do processo, por exemplo, de tirada do protesto. Houve um vício formal na apresentação do título, houve um vício formal na intimação, o cartório não está intimando direito, ou não está fazendo a intimação no lugar em que deveria fazer. Por um vício formal, eu posso tentar sustar esse protesto, quer perante o juízo corregedor, quer numa ação própria perante o juiz de direito, na esfera jurisdicional. Então, é admissível por questão formal do protesto, mas inadmissível a sustação de protesto para a discussão de fundo do débito. A dívida materializada em sentença, transitada em julgada, não pode ser rediscutida. Ela tem o status de coisa julgada. E o seu apontamento não comporta sustação por cautelar, liminar, antecipação de tutela, seja lá o que for. O Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre esse ponto. Não depende do início da execução judicial. Então, eu posso protestar uma sentença, mesmo sem o credor ter iniciado o processo de execução? A meu ver, sim. Basta superar o prazo de 15 dias do cumprimento espontâneo, que é do artigo 475J do CPC. E aí, então, eu já posso levar a sentença ao protesto, independentemente da ação judicial. Por quê? Porque ele é o meio termo, como eu havia dito. O pagamento espontâneo não houve, agora eu tento fazer o pagamento em cartório com os efeitos do protesto, se não houve, agora vou fazer a sentença. Eu poderia já iniciar a execução. Eu poderia iniciar a execução independentemente do protesto, sim, mas se eu quiser fazer de forma diversa, nada me impede. Tem havido alguns convênios, alguma forma de facilitação de intercâmbio entre o Poder Judiciário e o protesto para viabilizar o protesto de sentenças. Assim, por exemplo, na esfera da Justiça do Trabalho, nós conhecemos alguns convênios, embora lá a Corregedoria Geral do Trabalho tenha recomendado o cancelamento desses convênios, mas existe até parecer da Corregedoria Geral da Justiça disponibilizando modelos ou formulários próprios para esse tipo de protesto. E isso, a meu ver, vem em boa medida. Seria de muita utilidade essa agregação dos cartórios de protesto à efetividade dos julgados. Eu vejo com bons olhos isso, já não é de hoje, de muito tempo eu tenho falado isso, e acho realmente que há um serviço importante até que os cartórios de protesto podem levar ao Poder Judiciário, porque hoje o Poder Judiciário ele se avoluma e muito em execuções que não conseguem ser satisfeitas. Então eu tenho uma quantidade muito grande de execuções que ficam se arrastando no Poder Judiciário e que não são satisfeitas. Basta pensar a execução de dívida ativa, que não é nem protesto de sentença, que tem milhares por aí. Agora, também de execuções de sentenças, são inúmeras os processos que correm nas varas e que não conseguem ter uma efetividade rápida e nem completa do Poder Judiciário. E todos sabem, ninguém ingressa em juízo só para ter ganhei a ação. Tá bom, ganhou a ação, mas e o dinheiro que estava lá e que não veio? E fica a coisa por aí mesmo. Acho que levar ao protesto pode não resolver todos os casos, mas ajuda e ajuda muito a satisfação de diversos créditos que estão em aberto por aí. Por quê? Porque realmente a força dos efeitos do protesto ela é muito grande. E já em relação aos registros do Poder Judiciário, eles acabam não tendo a mesma força. Tem uma repercussão, é verdade, importante, às vezes na esfera das negativações, mas não acabam tendo a mesma força e importância que tem um protesto pelos efeitos graves que tem. A partir, por exemplo, com um protesto de um título, fica fácil
pedir, por exemplo, a falência desse devedor, se ele for comerciante. Fica fácil pedir a insolvência civil dele. Por quê? Uma das consequências do protesto é levar à presunção de insolvência. Então, o protesto não é só, ele não só aponta o inadimplemento de alguém. Mas alguém, olha, com esse inadimplemento se presume que ele pode estar em estado de insolvência. Aí eu posso pedir a falência. Então, é um efeito grave, não é? O protesto ele é ponto para caracterizar a fraude contra credores. Então, uma coisa é fraude de execução, outra coisa é a fraude contra credores, que é muito difícil, às vezes, comprovar o concílio fraudes na fraude contra credores. Agora, se eu tenho um protesto, eu tenho um protesto. Essa venda e compra que foi feita depois pode estar em fraude contra credores. E se o protesto antecede aquela venda e compra, eu já vou lá e entro com uma ação pauliana para anular aquela venda e compra que foi feita, e o protesto, agora, você que se quiser reverter, dizer que não houve um concílio fraudes, você que tem o ônus da prova, porque eu tenho o protesto. O protesto é ponto para caracterizar a ocorrência de um concílio de fraude numa alienação que houve, por exemplo, de um imóvel, e aí é importante. Então, os efeitos do protesto, eles são graves, eles são fortes, e eles realmente dão uma posição jurídica ao credor de vantagem, e para o devedor de grande desvantagem. Por isso que ele é, muitas vezes, pago. Sem contar que o protesto é tirado em 3 dias. Ele é rápido, ele é ágil, ele é um instrumento ágil. Então, ele ajuda na efetividade dos créditos. E, a meu ver, seria de bom proveito que houvesse realmente convênios do Poder Judiciário com os cartórios de protesto em geral, via os seus institutos, para viabilizar o protesto de sentenças, que pode, sim, ajudar e muito a satisfação dos créditos que não são satisfeitos voluntariamente pelos devedores dos títulos judiciais. Natureza material do débito de sentença. Que créditos em sentença podem ser levados a protesto? Em primeiro lugar, sentenças protestáveis são as cíveis e trabalhistas, que têm a feição condenatória do pagamento de uma quantia em dinheiro, certa, líquido e exigível. Então, sentenças cíveis e trabalhistas. E a sentença penal, ela comporta protesto? Sim, ela comporta protesto, desde que haja o quantum devido já definido, já liquidado para fins indenizatórios. Porque se eu tenho uma sentença penal condenatória que tem um reflexo indenizatório, esse reflexo indenizatório é liquidado no juízo cível e aí já vai ser executado. Então, se já foi liquidado, ele vai comportar protesto também. E a sentença de natureza declaratória ou cominatória, por exemplo, para prestar uma ação contra um plano de saúde, para que faça a cirurgia A, B ou C, para que disponibilize a prótese para alguém, é uma sentença cominatória, uma obrigação de fazer, disponibilize a prótese, faça a cirurgia, interne o fulano. Essas sentenças elas não têm caráter condenatório, elas têm o caráter de uma obrigação de fazer a cirurgia, entregar a prótese para fazer a operação de alguém numa perna, por exemplo, que precisa da prótese, e assim por diante. Mas elas têm, essas sentenças, tanto a declaratória quanto as cominatórias, que não são condenações em pagar uma determinada quantia em dinheiro, elas têm o que nós chamamos de objeto secundário ou objeto subsidiário. O que significa isso? Nelas nós temos condenação da parte vencida em pagar despesas processuais e verba honorária. Nelas nós podemos ter uma obrigação cominatória de fazer ou não fazer, que é revertida em indenização quando ela não é feita. Então tem aquelas multas, sob multa de pagar tanto por dia, tal. De repente eu tenho uma quantia em dinheiro ali. Então, na raiz, elas não são suscetíveis a protesto, mas no seu objeto secundário, despesas processuais, condenação em verba honorária, ou no seu objeto subsidiário, quando reverte em indenização a prestação cominatória que não foi cumprida, a obrigação de fazer ou não fazer, nesse objeto ela gera um crédito em dinheiro, líquido, certo e exigível, definido em juízo, que pode comportar o protesto. Ainda, crédito de alimentos. Seria possível o protesto?
A meu ver, sim, até porque, volto a insistir, o protesto é meio termo entre a satisfação voluntária e a satisfação forçada. É certo que a satisfação forçada de crédito alimentar tem peculiaridades próprias, um rito próprio na lei processual, pode gerar até prisão, é mais fácil ir pela via judicial do que ir pelo protesto, não é? Mas, a meu ver, não está impedido o protesto aqui. O CNJ chegou a apreciar esse ponto e entendeu também admissível o protesto de créditos alimentares. Decisão judicial diversa de sentença. Pode ser protestado uma decisão judicial que não é sentença? Sim. Em determinadas circunstâncias, isso é possível. Exemplo, o juiz fixou os honorários do perito. O perito, essa decisão é uma decisão interlocutória. Falou que é para pagar X reais para o perito. E a parte não paga os X reais para o perito. O perito pode, no cartório, extrair uma certidão do seu crédito, que ele tem o crédito, ele pode levar essa certidão para o protesto. É uma decisão judicial, não é uma sentença. Quando o juiz, então, fixa os honorários do perito, intima o outro para pagar e o outro não paga. O que vai precisar ter em relação a essa sentença é uma segurança de que ela foi estabilizada. Não é trânsito em julgado, mas precluiu, não houve mais recurso, fechou a oportunidade de mudar o valor fixado, arbitrado pelo juiz em decisão judicial, e aí então, e houve a certeza de que ele não foi pago, a parte foi intimada, ela não pagou. Com esses elementos, eu tenho a certidão e eu posso levar isso ao cartório de protesto. Então, uma decisão judicial diversa de sentença, em princípio, é possível também ser protestada se tiver esses elementos, tal como o exemplo que eu dei no caso da verba honorária dos peritos. Legitimidade para requerer o protesto. Quem pode requerer o protesto? A regra geral, o credor da dívida. E quem é o credor da dívida no caso das sentenças? A parte processual. Pode ser o autor, pode ser o réu reconvinte, sei lá qual é a parte, mas é a parte do processo. Pode ser que no curso do processo essa parte morreu, então houve a sucessão. Então vieram outros que ficaram no lugar dele, porque ela morreu, vieram então os herdeiros que ficaram no lugar dele. Então, nesse caso, então, os sucessores dentro do processo também. O crédito pode ser cedido? Eu tenho um crédito de sentença que faça uma cessão do crédito para outro. É possível também o cessionário, então, apresentar. Mas tudo isso, quando não é o autor da parte, é preciso comprovar seguramente que houve a sucessão ou houve a cessão para o tabelião. Se tratar-se de verba honorária, de advogado, de perito, do leiloeiro, seja lá de quem for, se for verba honorária, quem que pode levar o protesto? Quem está legitimado para apresentar o título ao protesto, a certidão do crédito ao protesto? O titular do crédito, o próprio advogado, porque os honorários hoje são entendidos, compõem a titularidade do advogado, não da parte. É o entendimento hoje que nós temos, até por força de lei, na lei que disciplina a OAB, a relação toda dos advogados, é disciplinada, então, no Estatuto da OAB, e lá você tem a expressa referência de que eles são títulos ou são créditos dos advogados. Temos também o mesmo pensamento em relação aos peritos, aos leiloeiros e assim por diante. O título é deles, o crédito é deles, eles que encaminhem para o protesto. Se houver reembolso de despesas processuais, então é a parte que venceu no processo que vai ser reembolsada, é ela que é, então, a legitimada para requerer o protesto. E se houver a apresentação do próprio juiz? O juiz não pode encaminhar direto para o cartório de protesto? Em regra, não, né? Mas na Justiça do Trabalho, nós temos uma exceção. Nós falamos aqui na exceção que é fruto da execução ex officio na Justiça do Trabalho. Nós temos o artigo 876, parágrafo único, e de modo especial o artigo 878, ambos da CLT, que permitem para determinados créditos trabalhistas que o juiz impulsione de ofício a execução. Então, se o juiz pode dar de ofício a execução, se ele pode o mais, ele pode o menos, que é encaminhar de ofício ao cartório de protesto esse crédito trabalhista.
E nesse caso, o próprio juiz, então, encaminha a sentença para o tabelião de protesto, e nesse caso ele está legitimado para o protesto. É ele que figura como apresentante. E vocês vão encontrar aí algumas decisões, tanto do TST quanto do TRT de São Paulo, admitindo o protesto de ofício por iniciativa do próprio juiz. E é esses casos também que eu digo. Havendo pagamento, o pagamento vai ser disponibilizado para quem? Para o juízo. Faça, então, o depósito judicial, o depósito judicial vinculado ao processo do qual veio a apresentação da sentença pelo juiz, e lá o juiz vai determinar o levantamento a quem de direito. A tendência de futuro é possível que caminhe no seguinte sentido. Convênios entre Poder Judiciário, cartório de protesto, processo eletrônico no Poder Judiciário, processo eletrônico nos cartórios de protesto, migração eletrônica das comunicações do universo judicial para os cartórios de protesto. Então, eu já acho que seria possível isso há muito tempo. Falta, lógico, um pouco de investimento nessa área, um pouco de tecnologia, talvez, com segurança, para fazer essa comunicação toda online. Por exemplo, um ofício de situação de protesto, ele não pode chegar ao judiciário no cartório de vocês online? A meu ver, há muito tempo poderia, mas até hoje ainda não chega. Ele é materializado no papel, chega lá o fulano e apresenta a sustação de protesto para vocês, e aí o juiz pede, encaminhe a cópia do cheque que foi protestado, e vai no papel, e do papel vai, não podia ser tudo eletrônico isso? Escaneia, faz assinatura digital, manda eletronicamente para o juiz tem processo eletrônico, já encarta direto no processo, tudo isso podia ser, já está fazendo a comunicação num correio eletrônico aqui entre os dois. De futuro isso eu acho que vai acontecer, vai facilitar muito isso, mas por enquanto não é. Então, de futuro também eu vou pensar aqui o encaminhamento de sentenças para o protesto vindo do próprio juízo, não é? E por força desses convênios. No caso do trabalho, ele pode agir de ofício. No universo dos outros processos, os processos cíveis da justiça comum, quer federal, quer estadual, isso já não é permitido, mas a parte poderia requerer o encaminhamento do protesto pelo juízo via eletrônica. Então, a legitimação para o protesto estaria colocada dentro do processo judicial e o juiz poderia fazer o encaminhamento eletrônico para o cartório de protesto e tirar o protesto da sentença assim. Não vejo nenhuma dificuldade que isso seja feito, com certidão do processo expedida eletronicamente, isso chegando eletronicamente no cartório, não vejo nenhuma dificuldade que se faça isso. No entanto, ainda não é isso que está acontecendo, mas de futuro, dado o avanço que existe na informática, na tecnologia, nas comunicações eletrônicas com segurança, isso de futuro é possível acontecer. Então, nesse caso, mesmo fora do âmbito da Justiça do Trabalho, eu poderia aqui pensar e imaginar uma legitimidade que ela é, na verdade, do credor da dívida, da parte, mas ela se manifesta no processo e do processo ela é encaminhada diretamente para o cartório de protesto, via eletrônica. Local do protesto. Qual o tabelião de protesto competente para fazer, então, o protesto de uma sentença? Se a sentença indicar o lugar do protesto, ou a decisão do juiz indicar o lugar do protesto, eu diria que é o lugar que for indicado judicialmente. Na falta, o lugar de pagamento da relação fundamental que deu lastro ao débito. Então, se eu tenho como extrair o lugar de pagamento de uma relação fundamental que deu lastro ao débito, aí, então é ali que eu vou tirar o protesto. Na falta de tudo isso, o domicílio do devedor, que me parece que é por aí que vai sair a maioria dos protestos de sentença. Mudemos um pouco aqui de título agora. Vamos falar um pouco dos contratos de abertura de crédito. Primeiro, uma noção, as espécies desses contratos, e depois, então, as discussões sobre o protesto em torno da abertura de crédito. Primeiro, noção. A abertura de crédito é contrato bancário, pelo qual a instituição financeira antecipa ao cliente
o importe de um crédito por determinado tempo, sob condição de remuneração e modo de utilização e realização do crédito concedido estipulados. As partes, então, convencionam como vai ser as condições da remuneração, os juros do pagamento, como vai ser o modo de utilizar o pagamento que é disponibilizado pelo banco e como vai ser realizado, como vai ser pago, satisfeito o crédito que é concedido pelo banco. Então, é um contrato bancário. É um contrato em que se disponibiliza, o banco disponibiliza um determinado valor ao seu cliente. E existem duas espécies de contrato de abertura de crédito. Uma espécie é o contrato de abertura de crédito fixo. Outra é o contrato de abertura de crédito rotativo. Para que tenham já a ideia geral disso, abertura de crédito rotativo, cheque especial. Então, quando tem cheque especial, tem uma abertura de crédito rotativo. A gente vai explicar como é que funciona. E o contrato de abertura de crédito fixo? Neste, existe a disponibilização simples de um valor, o banco disponibiliza um determinado valor para o seu cliente e um prazo para pagamento. Ora, se o cliente utiliza esse valor disponibilizado e tem que pagar em determinado prazo, esse contrato funciona, equivale ao mútuo. Ele tem uma equivalência ao contrato de mútuo. E no crédito rotativo? No crédito rotativo, a entidade financeira, o banco, disponibiliza em conta corrente um determinado fundo, até um determinado limite, ele disponibiliza a utilização de um valor, e por um certo tempo. E depois, isso é renovado, a disposição do crédito é renovada à medida dos pagamentos feitos. Então, alguém, o cheque especial, avancei no cheque especial no determinado valor, mas depois eu deposito, e depois eu uso outro valor, aí depois eu deposito, cubro a dívida. Então, isso é uma disponibilização do crédito rotativa, certo? Ora, exemplos disso, vamos pegar então Lauro Muniz Barreto, que tem um livro importante na matéria de direito bancário, ele é antigo esse livro, mas ele é clássico na matéria, por isso então nós nos referimos a ele. Dentro desse gênero, contratos de abertura de crédito, estão as antecipações bancárias, os créditos documentados ou confirmados e ainda os subtipos, que se pode falar em abertura de crédito simples, que é o fixo, e abertura de crédito em conta corrente, que vai dar razão ao chamado crédito rotativo, conforme chamamos hoje. O caso clássico que nós temos de crédito rotativo, abertura de crédito rotativo, é o cheque especial. Muito bem, vamos falar de uma espécie da outra espécie, porque as consequências são diferentes. Se nós estamos diante de uma abertura de crédito fixo, se tem entendido que isso equivale ao mútuo. E se equivale ao mútuo, então é título executivo extrajudicial. Se é título executivo extrajudicial, o protesto é possível. A jurisprudência, então, entende que o contrato de abertura de crédito fixo é equivalente ao mútuo bancário e, portanto, ele tem força executiva a partir da leitura do artigo 585, inciso 2º do CPC. Logo, é documento de dívida protestável. Desde que, obviamente, tenha os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, que deve ser verificado caso a caso, para cada um dos contratos. E o rotativo? Na abertura de crédito rotativo, havia um entendimento no passado que também era título de crédito. Que também era título executivo extrajudicial e dava margem à execução. E aí, então, dentro daquilo que prevalecia antigamente, seria qualificado como documento de dívida, poderia ser protestado. Mas esse entendimento foi alterado, ele mudou. Então, para o contrato de crédito rotativo, hoje nós temos a súmula 233. E a súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, ela diz que o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado do extrato da conta corrente, não é título executivo. Mas existe a súmula também 247 do mesmo STJ, que diz que, embora não seja título executivo, ele é documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.
Aí o tabelião de protesto fica com a seguinte encrenca. Bom, não é título executivo, mas é título suficiente para ação monitória. Será que ele pode ser qualificado como documento de dívida, certo líquido exigível, para fim de protesto? Não é? Isso é discutível. Isso é discutível. A tendência que a gente percebe pela jurisprudência é pela improtestabilidade da abertura de crédito rotativo, na medida em que ele não se qualifica atualmente como título executivo e o extrato da conta corrente, demonstrativo de débito, portanto, ele é de produção unilateral. Então eu diria que, embora tenha se admitido, até por súmula, como documento hábil para ação monitória, acho que haveria uma tendência na abertura de crédito rotativo à rejeição dele como documento de dívida para fins de protesto. Eu peguei um exemplo aqui do STJ, um julgado de 2010, que vai falar sobre a abertura de crédito rotativo, para a gente ver como está sendo o raciocínio disso na jurisprudência. Se entende que este contrato, na sua raiz, ele não tem uma obrigação assumida pelo consumidor. Ao contrário, quem assume a obrigação é o banco, a instituição financeira, que assume a obrigação de quê? De disponibilizar uma quantia ao seu cliente. E o cliente pode utilizar ou não. Eu posso nunca utilizar o cheque especial, mas naquele contrato o banco tem a obrigação de disponibilizar o valor para mim. Mas eu posso nunca fazer uso do cheque especial. Então eu não assumo obrigação nenhuma, diz o STJ. Não tenho nenhuma obrigação certa, líquida e exigível assumida na raiz do contrato. E diz assim: por isso, ele não constitui um título hábil a aparelhar o processo de execução, mas pode servir como meio de prova para eventual ação monitória. Súmulas 233, 247 do STJ, que eu já me reportei. Bom. A ausente executividade, ela decorre de quando assinado o pacto, não há aquela dívida líquida certa e exigível. Os valores eventualmente utilizados pelo cliente, pelo correntista, são documentados unilateralmente pela instituição bancária. Então, ele não tem executividade. Não é dado, portanto, ainda a ninguém criar título executivo à revelia do credor. Então, a ideia que eles estão colocando em cima desse contrato de abertura de crédito rotativo é que, na origem, ele não tem uma obrigação assumida pelo devedor. No curso do contrato, eu não tenho uma dívida líquida e certa, na medida em que o devedor ele não participou da extração da liquidação feita pelo extrato da conta corrente, que é de produção unilateral. E ninguém pode criar um título executivo à revelia do devedor. Então, esses argumentos, a meu ver, eles são fortes também para você brecar o ingresso desse contrato de abertura de crédito rotativo no cartório de protesto. Faltaria, então, um documento de dívida líquido, certo e exigível, embora tenha sido considerado como início de prova para a ação monitória. Penso eu que a tendência para o protesto não seria das melhores. Mas, vejam bem, existem títulos e documentos de dívidas protestáveis que são originados da abertura de crédito, inclusive rotativo, estão vinculados a esse contrato de abertura de crédito, e esses sim podem ser protestados. Então, eu falei para você já da cédula de crédito bancário. Quando os bancos perceberam que eles não iam poder mais levar à execução o cheque especial, não é? Então, o que houve? Surgiu uma medida provisória, que depois virou lei, é a Lei 10.931, e o seu artigo 41 permite o protesto desse novo título que se criou, que é a cédula de crédito bancário. Então, a cédula de crédito bancário vale para qualquer operação bancária. A liquidação é feita depois, conforme eu já disse para vocês em outra aula. Ora, a liquidação é feita depois, o documento é considerado um título de crédito e ele é possível protesto por expressa previsão da lei. Então, o que os bancos fazem? Eles nem precisam mais levar para o protesto
os contratos de crédito rotativo. Eles fazem a emissão, o devedor emite, já quando vai abrir a conta, deixa emitida uma cédula de crédito bancário, que se amanhã ele ficar em débito, ele vai ser usado e vai ser liquidado dessa forma. Então, vai morrer o interesse no protesto e na execução dos contratos de abertura de crédito rotativo em si, porque ele vai ter sempre algum título ou um documento vinculado a ele. Isso em relação às notas promissórias, que também eram vinculadas a esses contratos, que chegavam no cartório para protesto ou para execução, sempre foi admissível. Nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia, em razão da liquidez do título que originou, mas vinculada ao contrato bancário, vai ser possível, então, o protesto dessa nota de crédito. Você vai encontrar também aqui a confissão de dívida. Então, cheque especial, não pagou o cheque especial, o banco vai chamar o cliente. O banco chama o cliente, você não pagou tanto lá, tal. Mas eu quero fazer uma renegociação. Tá bom, então faz uma confissão de dívida aqui, faz a renegociação, aí ele assina a confissão de dívida, a negociação. A confissão de dívida é documento que vai suscetível de protesto e de execução. Então, esses documentos, esses títulos, cédula de crédito bancário, alguma cambial, às vezes, vinculada, que em princípio pode não gozar de liquidez, mas se ela for feita depois na renegociação, ela pode ter liquidez. A confissão de dívida que foi feita depois na renegociação, que ele assinou, isso vai poder ter liquidez também, vai constituir título executivo judicial. O que não vale é aquela nota promissória assinada em branco que depois o banco preenche conforme o extrato que ele tirar. Isso não. Mas se ele fizer na renegociação ou a confissão de dívida, isso vai ter valor jurídico. E, de modo especial, o que as instituições financeiras vão fazer uso disso, e já estão fazendo uso, é da cédula de crédito bancário. E vai morrer o interesse, a meu ver, no protesto das aberturas de crédito rotativo, direto. Outros contratos. Aqui nós podemos falar dos contratos em geral para fins de protesto. Compromisso de venda e compra de imóvel pode ser protestado. Prestação de serviço pode ser levada a protesto. Serviços escolares ou de cursos em geral pode ser levado ao protesto. Então vamos discutir um pouquinho sobre o protesto disso, a pluralidade de questões próprias de alguns desses contratos. E eu vou tentar fazer uma sistematização aqui, abstrata, mas que acho que deve ser muito útil para todos vocês, para exame dos contratos em geral. E eu procurei sistematizar da seguinte maneira. Primeiro, lembrando aos senhores que nós estamos num campo movediço. Tudo que eu falar daqui para frente, entenda que você está entrando numa areia movediça, que pode afundar. Não tem chão seguro aqui. Quando a gente não tem chão seguro, então o que eu estou falando aqui, não se mas depois o doutor Vicente falou, mas a ação judicial foi completa. Chão movediço. Então eu falo aqui o que eu penso, eu falo o que eu entendo. Mas todo esse campo é um campo de certa insegurança, de certa incerteza, que não tem definições ainda, tá certo? Então são campos movediços. Quanto mais a gente vai alastrando a possibilidade de protesto para documentos em geral, já se na CDA, que eu tenho, que é título executivo desde 1900 e nada, que tem lei dizendo que pode protestar, tudo ainda assim tem discussão e ainda assim não é seguro, quanto mais você vai abrir o leque, mais movediço é a possibilidade do protesto. Então, o campo é areia movediça. E isso está especialmente relacionado ao fato que estamos diante de uma qualificação de rol aberto. Eu não tenho um rol fechado dos títulos que podem ser protestados enquanto documentos de dívidas, o rol é aberto. Aberto, e isso reclama cautela na qualificação. Que cautela a gente tem que ter? Primeiro, no exame do contrato. Segundo, nos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade. Então, o exame do contrato deve ser bem feito. Os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade também. E, em segundo lugar, a consciência de que, nesse ponto, não há entendimento sólido, decantado, quer na doutrina, quer na jurisprudência. Dito isso, vamos fazer a seguinte distinção. O que eu tenho de sugestão aqui para tentar fazer um critério
teórico, um pouco mais abstrato, para a gente, dentro desse campo movediço, procurar ter um pouco de segurança relativa, mas um pouco. A primeira distinção relevante que eu acho que é preciso fazer nesse caso é a distinção pela natureza do contrato. Chamo a atenção aqui a distinção entre contratos unilaterais e contratos bilaterais. O que é um contrato unilateral? Unilateral é o contrato que gera obrigação apenas por um lado, apenas para uma das partes. Só uma das partes contratantes tem obrigação, e a outra não tem obrigação, ela tem só direito. Essa ideia é a ideia do contrato unilateral, ex unilatere. E o contrato bilateral, o que é? O contrato bilateral é aquele que tem direitos e obrigações para as duas partes. As duas partes têm obrigações. Então, numa locação, as duas partes têm obrigação. Uma se obriga a disponibilizar o imóvel, a outra se obriga a pagar o aluguel. No contrato de venda e compra, bilateral, uma vai vender, a outra vai comprar. Compromisso de venda e compra, bilateral. Um promete vender, o outro promete comprar e pagar as prestações. Alienação fiduciária, bilateral. Todo contrato em que você tem obrigações para as duas partes, ele é chamado contrato bilateral. Ou sinalagmático. Essa distinção ela é importante, porque ela vai nos ajudar a extrair, no exame dos contratos em geral, que eu vou bater lá no cartório, quando ele vai poder ser protestado ou não, conforme a natureza dele. E depois eu vou ter que examinar também a certeza, liquidez e exigibilidade. Tá. Prosseguindo. Prestação de pagar determinada quantia certa. É o segundo requisito que eu tenho que ver. Esse contrato que eu tenho em vista, ele tem uma prestação de pagar uma quantia certa em dinheiro, uma prestação pecuniária. Então, ele precisa ter. Se ele não tiver, também pode rasgar e não vai dar protesto deste contrato. Pode devolver, porque ele não tem a obrigação de pagar uma quantia certa. Vamos pegar os exemplos, então. O mútuo. O mútuo é um contrato unilateral. Gera obrigação apenas por uma das partes. Eu emprestei dinheiro para alguém, e esse alguém, ele tem a obrigação de devolver o dinheiro emprestado. Eu que emprestei o dinheiro, não tenho mais obrigação nenhuma. Só o outro tem obrigação. Então, se o banco emprestou dinheiro para alguém, agora esse alguém está obrigado. E o banco? Que obrigação ele tem? Ele não tem mais obrigação. Ele já entregou o dinheiro que emprestou. Contrato unilateral. E o mútuo é um empréstimo de coisa fungível. Quando essa coisa fungível é o dinheiro, protesto fica mais viabilizado. Então, o protesto, quando eu tenho um contrato unilateral, vocês caminham mais fácil na protestabilidade desse título. Então, se eu tenho um contrato unilateral, e dentro desse contrato unilateral tem uma prestação em dinheiro, vai ter a certeza, liquidez e exigibilidade, o protesto é mais fácil qualificar assim, vai dar para tirar o protesto com maior tranquilidade. Agora, vamos pensar o comodato. O comodato também é um contrato unilateral, mas só que ele é de coisa infungível. Emprestei uma casa para você morar de graça. Eu não posso levar o protesto por quê? É unilateral, mas não é uma prestação em pecúnia. Tá certo? Então, verificar as duas coisas. A prestação de serviços. Bom, a prestação de serviços, ela não é um contrato unilateral. Se eu presto um serviço para você, e você vai ter que pagar um dinheiro para mim, pagar um determinado valor. Ora, eu tenho a obrigação de prestar o serviço, e você tem a obrigação de fazer o pagamento do serviço contratado. Obrigação dos dois lados. Obrigação do lado do contratante, do contratado, eu tenho um contrato bilateral. Aqui, o protesto é mais discutível. Por quê? Vamos ver. Então, eu coloquei aqui, ó, é discutível e depende. Pode ser que dê protesto e pode ser que não dê protesto. Depende. Vamos ver aqui como é que a gente vai avançar nessa matéria. Os contratos com prestação em dinheiro, mas bilaterais, onde eu tenho obrigações para os dois lados, eu tenho uma questão que eu chamo de questão central. E depois eu tenho uma questão periférica. Qual a questão central que eu tenho que me bater em cima deles? A exigibilidade da prestação pode depender do cumprimento da contraprestação. Mas se for ausente essa dependência na formação da dívida, então a viabilidade do protesto é maior.
Vamos pegar os exemplos: alienação fiduciária, leasing, compromisso de venda e compra de imóvel. Vamos ver o compromisso de venda e compra de imóvel. Quando eu tenho um compromisso de venda e compra, alguém se compromete a vender aquele bem e outro se compromete a comprar. O compromissário, o comprador, vai pagar as prestações mensais, ou seja lá periodicamente, que foi ajustado. Todo mês, por exemplo, ele paga uma prestação durante um ano e depois o promitente vendedor tem que outorgar a escritura definitiva, certo? Vamos ver esse jogo de prestação e contraprestação. Ora, o compromissário comprador todo mês paga X reais do preço. Essas prestações do compromissário comprador, elas estão amarradas a alguma contraprestação do vendedor? No mês de cada vencimento? Não. Por quê? A obrigação do vendedor, do promitente vendedor, o que é? No final, o que sobra de obrigação para ele nisso? Ele já vendeu imóvel, já, estou imaginando aqui no caso, o comprador já está o adquirente já está na posse do imóvel, já entregou posse, entregou tudo. Sobra para ele o quê? A única obrigação que sobra para o promitente vendedor, o que é? No final do contrato, pagas todas as prestações, eu vou fazer a outorga da escritura definitiva. Mas naquele meio tempo, naquele balanço de prestação e contraprestação, aqui eu não tenho uma coisa que amarra a outra. Né? Ora, nesses casos, a viabilidade do protesto é maior. Agora vamos dar um outro exemplo. Na prestação de serviços. Eu sou jardineiro, eu vou na sua casa, eu presto um serviço. Você tem que me pagar o valor lá do jardim que eu fiz. Ora, eu só vou poder exigir o pagamento do preço se eu prestar o serviço, se eu fizer o jardim na sua casa. Senão, como é que eu vou falar? Aí eu tenho um contrato em que a prestação em pecúnia do dinheiro, se eu não fiz o jardim na sua casa, como é que você vai exigir? Não, eu não pago porque você não fez o seu serviço. Então, a contraprestação em dinheiro, ou a exigibilidade da prestação em dinheiro, está automaticamente vinculada à prestação do serviço. Então, prestação e contraprestação estão vinculados, amarrados aqui. E um pode levantar a exceção do contrato não cumprido aqui de cara. Não é? Coisa que no compromisso de venda e compra não vai acontecer. Porque eu não tenho uma amarração direta da prestação de cada uma das parcelas em relação à obrigação pendente do promitente vendedor, que fica só no final de outorgar a escritura definitiva agora. Então, veja que, num primeiro caso, quando eu examino esse balanço entre dependência ou não na formação da dívida para o cumprimento de uma prestação e contraprestação, quando eu faço esse balanço, eu vou verificar que alguns contratos têm uma possibilidade de protesto maior do que outros. E aí vem uma segunda questão, que é uma questão periférica que é preciso examinar nesses contratos bilaterais. A prova do cumprimento da prestação de uma parte que a habilita a exigir da outra o pagamento devido. Porque se aquele jardineiro conseguir comprovar que eu fiz o jardim na sua casa, mas você não me pagou, tá certo? Eu posso ter uma prova documentada disso. E se eu tenho uma prova documentada disso, então, olha, ele já comprovou que fez o jardim na sua casa. Será que ele não pode? Agora a exigibilidade dele em relação ao seu crédito está mais segura. Então, embora seja um contrato em que eu tenho a vinculação na formação da dívida da prestação em relação à contraprestação, se eu tenho uma prova, um reconhecimento formal, especialmente aqui, se for subscrito pela parte que deve o dinheiro, e que eu posso afirmar, então, o cumprimento da prestação pela outra parte, a tendência também será pela viabilidade do protesto, no caso da prestação de serviço, no meu modo de ver. Então, por exemplo, eu prestei um serviço para você, emiti uma nota fiscal de serviço. Você assinou o canhoto da nota fiscal dizendo que recebeu o serviço. Devolveu esse canhoto de nota fiscal para mim. Eu não posso emitir uma duplicata de serviço, porque
sou um prestador de serviço eventual, eu não quero tirar a conta ou a fatura de serviço para mandar para o protesto, porque é complicado, vou levar isso daqui para o RTD, registrar no RTD. Não, eu vou tentar protestar o próprio contrato. Eu tenho uma dívida líquida, certa, e a exigibilidade dela eu vou comprovar, eu já cumpri a minha parte, porque você já assinou o canhoto da nota fiscal. Você já recebeu o serviço, eu tenho prova disso. Então, nesses casos, a tendência seria pela viabilidade desse tipo de protesto. Eu não sei se eu consegui ser claro, mas eu tentei fazer aqui o quê? Uma sistematização teórica e abstrata que pode me valer para todos os tipos de contrato. Examinar o quê? Se é unilateral ou se é bilateral. No bilateral, examinar a questão central. Se eu posso desvincular essa prestação que está sendo exigida em relação à obrigação do outro, a contraprestação do outro. E, em terceiro lugar, examinar se houver essa correlação entre prestação e contraprestação, se um deles, aquele que tem o crédito em dinheiro, ele tem a prova subscrita pelo outro, uma declaração formal, de qualquer jeito, sobre que ele fez o serviço dele. Aí, então, eu acho que dá. Agora, se eu não tenho essa subscrição do outro que fez o serviço, por exemplo, no exemplo que eu dei de prestação de serviço, aí o protesto vai ficar difícil. Vamos verificar, então, aqui. A partir, então, dessa ideia geral que eu dei para vocês, de uma forma que eu estou tentando levantar alguns critérios de segurança em abstrato para qualificar qualquer contrato, eu tenho também um critério prático. E qual é esse critério prático que pode ajudá-los na qualificação desses contratos, nesse campo movediço aí? Um critério prático que vai se apoiar na jurisprudência. Se eu não tenho norma específica que permite o protesto, porque às vezes eu tenho uma norma específica que permite o protesto, aí a coisa fica mais fácil, a norma permite o protesto, então resolveu aí. Eu não tenho uma norma específica que permite o protesto desse tipo de contrato. E, genericamente, eu também não consigo qualificar esse contrato como título executivo extrajudicial. Porque se eu não tenho, não é permitido, mas eu consigo qualificar esse contrato como título executivo, aí resolvo, locação. Bom, a locação, eu não tenho uma norma específica na lei de locação que permite o protesto. Mas eu tenho o 585 que qualifica o contrato de locação, o crédito de locação, como título executivo extrajudicial. Opa, então, genericamente, ele, como título executivo, então, documento de dívida, eu posso protestar, fica mais fácil. A mesma coisa em relação ao leasing, em relação ao arrendamento mercantil. Bom, tudo bem, ficou mais fácil por aí. Genericamente eu resolvi. Mas se eu não tenho norma específica, se genericamente eu não consigo qualificar esse contrato como título executivo extrajudicial, mas seria possível, ainda assim, qualificar esse título como documento de dívida, certo líquido exigível? Né? Como é que a gente vai fazer isso? Eu recomendo, então, valer-se da jurisprudência sobre a qualificação do contrato. Porque, às vezes, na jurisprudência, vocês vão encontrar esse contrato que não está no rol do 585, mas, às vezes, a jurisprudência o qualifica como título executivo. É possível executar esse tipo de contrato. Não é muito comum, mas vocês vão encontrar isso, às vezes. Ou, então, com maior cautela, quando a jurisprudência admite esse contrato, com determinados documentos, como hábil para ação munitória. Então, ora, nesses casos é possível, em princípio, nem sempre, mas é possível, às vezes, extrair destas qualificações o caráter de documento de dívida líquido, certo e exigível. Mas tudo isso com cuidado. Por que eu chamo a atenção aqui? Cuidado ao examinar a jurisprudência, porque um julgado não faz jurisprudência. Às vezes vocês vão encontrar um julgado, pô, esse julgado aqui resolveu tudo, agora vamos embora. Às vezes não é bem assim. Veja o que aconteceu, por exemplo, com o protesto de despesas condominiais. Houve um julgado do STJ que admitia a execução de despesas condominiais. Mas a corregedoria, examinando o caso, entendeu, não, a despesa de condomínio não é ação de cobrança, não é execução. Mas você tem um julgado lá que fala do STJ, hein? Tá bom, mas é um julgado, não fez jurisprudência. Tá certo? Então, não admitiram o protesto da taxa ou despesa de condomínio.
Então, cuidado com a jurisprudência. Não é, achei um julgado, resolveu tudo, não. É uma sedimentação de julgados que dá origem ao que nós chamamos de jurisprudência. Compromisso de venda e compra, por exemplo, vocês vão encontrar alguns julgados do STJ que dizem que é possível a execução do compromisso de venda e compra. E que para isso é desnecessário o registro do contrato e até mesmo notificação para purgar a mora, porque notificação para purgar a mora é necessário para a rescisão do contrato, é necessário para a reintegração de posse, mas para a execução não. E assim alguns julgados do STJ entendem que é possível a execução das prestações devidas pelo adquirente. Então o adquirente ele resolve não rescindir o contrato, não se reintegrar na posse, mas ele quer executar aquilo. Ele pode então entrar com execução. Se ele pode entrar com execução, não está lá no rol do 55, mas genericamente a gente vai qualificar aquilo dentro do 5852, que é genérico, ele não é específico para cada um dos contratos. E aí então admite a execução. Se admite a execução, é um título que eu posso aqui pensar em admitir o protesto. Está claro? Serviços escolares. É título executivo? Alguma jurisprudência vai dizer, não, não é título executivo a prestação de serviço de ensino, serviço escolar, de curso. Por quê? A exigibilidade do pagamento fica condicionada a um fato futuro. A efetiva prestação do serviço educacional que vai justificar o recebimento do pagamento do valor em dinheiro da outra parte. Então, alguns não é título executivo. Isso, veja bem, temos julgados, inclusive recentes, que falam sobre isso e eles têm o apoio lá numa súmula 40 do primeiro TAC. É antiga, mas é assim que dizia. Mas também temos uma jurisprudência, também, embora antiga, lá do STJ, que fala que sim, admite a execução. Se houver, além do contrato e do demonstrativo de débito, a prova da efetiva prestação do serviço no período em cobrança. Então, o STJ tem alguns julgados que admitiam a execução desses casos. O fato é que, hoje em dia, nós verificamos que a maioria dos julgados, eles entendem que não admitem a execução desse tipo de contrato, mas admite, isso sim, ele para fins de monitória. Então, é um contrato que tem sido admitido, contrato de prestação de serviços de ensino, para fins de habilitar a ação monitória. E aí vocês vão encontrar uma série de julgados, quer do STJ, quer de São Paulo, entendendo que cabe a via monitória desse contrato, acompanhado do quê? Demonstrativo da dívida e prova da frequência da aluna à faculdade, ao curso, à escola, a frequência da aluna. E como se prova essa frequência da aluna? É o próprio entidade de ensino que faz o controle de frequência. E ela tira o extrato do controle de frequência e prova. E apresenta a prova. Alguns olham, mas é unilateral, tal, mas tem sido admitido isso como prova de frequência. Ou seja, prova de frequência é prova de que eu prestei o serviço. Eu disponibilizei o ensino que você contratou e você frequentou a sala de aula. Está aqui a sua frequência. E você não pagou a mensalidade para mim da escola ou da faculdade. Tá? Então, admite para fins de monitória. E para protesto? É discutível. É discutível, é campo movediço. Mas é possível viabilizar esse protesto, entender que é admissível com a apresentação dos seguintes documentos: o contrato de serviço educacional, o demonstrativo de débito discriminado e a prova da frequência do aluno no período de cobrança, a partir do que diz o artigo 25, 6º da Lei 9394 de 96, que o controle de frequência fica a cargo da escola. Então, em princípio, seria possível admitir esse protesto sim, porque com isso ele tem as marcas de um contrato certo, líquido, exigível, de uma prestação em dinheiro que não foi cumprida e que a outra parte indica que eu tenho prova de que cumpri a prestação de serviço de ensino, tanto que ela frequentou as aulas. Veja bem, então, como a gente está examinando. Primeiro eu vejo se o contrato é unilateral ou bilateral. Se é bilateral, se tem reciprocidade ou não, prestação contra prestação. E aqui, não tem, ele tem reciprocidade, prestação contra prestação, na exigibilidade, mas eu consigo comprovar que a minha parte eu fiz e que faltou, então, a outra parte, o cumprimento da prestação em dinheiro. Então, nesses requisitos, eu poderia, então, caminhar
para documento de dívida certo líquido exigível de uma prestação pecuniária que seria possível levar ao protesto. Isso, volto a dizer, é discutível, é campo movediço, tá bom? Mas é um entendimento que é possível extrair conforme aqueles critérios gerais, teóricos que eu estou dando como base para vocês. E os encargos de condomínio, para finalizar a aula de hoje? Pode protestar ou não pode? Qual a discussão em torno disso? Bom, despesas condominiais vencidas e não pagas. A discussão sobre o protesto delas. Primeiro, é título executivo? Hoje em dia se entende que não. Mas lá no passado, quando veio a Lei de Incorporação e Condomínio, em 1964, a Lei 4.591, o artigo 12, parágrafo 2º, disse que era via executiva para cobrar as cotas atrasadas condominiais. Era via executiva. Esse artigo de lei tem sido considerado, ele já está revogado. Mas lá no passado ele era trabalhado como título executivo. O Código de Processo Civil, no artigo 275.2b do Código de Processo Civil, conforme a redação que lhe deu essa lei de 95, a lei 9245 de 95, diz que para a cobrança das cotas condominiais em atraso, nós precisamos de uma ação de cobrança pelo rito sumário. Então, eu preciso de um processo de conhecimento. Não posso entrar direto com o processo de execução. E aí o entendimento que se fixou é, se eu preciso de um processo de conhecimento para cobrar as cotas condominiais, não posso entrar com a execução, não é título executivo extrajudicial. Bom, veio uma lei estadual, a lei de 2008, 13.160, que alterou a lei de emolumentos, mudou a tabela, item 7, item 8, e lá no seu item 7 da tabela disse que era possível protesto de crédito de condomínio. Então, tem uma lei específica que diz que é possível protesto. Posso protestar ou não posso protestar? Ocorre que essa norma estadual não poderia legislar sobre direito obrigacional, direito civil, direito comercial, direito obrigacional. Apenas a União pode legislar sobre isso e não o Estado. Daí foi declarada inconstitucional. Nós temos isso, o órgão especial, numa arguição de inconstitucionalidade, disse que era inconstitucional essa norma. E, a meu ver, disse com razão, não pode mesmo. E essa lei, então, significa, a meu ver, um nada jurídico para autorizar o protesto das despesas condominiais. A Corregedoria Geral da Justiça, como que ela se posicionou? Examinando esse tema, ela entendeu que o protesto era inviável, porque convenção de condomínio, ata de assembleia de condomínio, não se configuram como título executivo. E disse isso naquele tempo, em que documento de dívida era só título executivo. E o Tribunal de Justiça? O Tribunal de Justiça de São Paulo, em regra, tem se manifestado pela inadmissibilidade do protesto via a referência de que não é título executivo. Então, por exemplo, o órgão especial do TJ de São Paulo, num conflito de competência, é óbvio que eles estão querendo resolver um problema de competência dentro do próprio tribunal, mas nesse conflito chegou a examinar o tema do boleto bancário de cota condominial e disse que não é título executivo, porque é gerado unilateralmente, está fora do rol do 585, então se entendeu que, não sendo título executivo, e daí não sendo título, eu diria, o protesto fica difícil de qualificar. E o STJ? Como o STJ vacilou na matéria. Então, no STJ, vocês vão encontrar julgados dizendo que a ata da Assembleia, a convenção de condomínio, tal, é cabível à via executiva e não ao juizamento da monitória. Mas isso é um acórdão que vocês vão encontrar lá de trás, de 99, que, a meu ver, ele é ilhado, ele está isolado, ele não chegou a formar a jurisprudência. Acompanhando o que vem depois, vocês vão encontrar, por exemplo, até algumas decisões, aliás, mesmo de 99, que vai falar, bom, despesa de condomínio, o credor pode escolher ou a via monitória ou a via do rito sumário. Mas os acordos mais recentes, tudo está caminhando o quê? É rito sumário, ação de cobrança no rito sumário. Nem a monitória está sendo tocada aqui no ponto. Então, em regra, título executivo judicial é difícil afirmar hoje
que as despesas de condomínio podem ser assim qualificadas. E como documento de dívida? Bom, como documento de dívida, aí é outra história. Vamos imaginar o seguinte. Primeiro, a obrigação condominial, ela é uma obrigação propter rem. Ela recai sobre o proprietário ou compromissário comprador, emitido na posse, observada a ciência pelo condomínio da transação, disse o STJ num recurso representativo de controvérsia. E eu posso provar, então, essa obrigação? Posso, tranquilo. Como é que eu comprovo essa obrigação? Apresento a certidão de propriedade. Então, documentalmente, eu posso dizer que alguém tem uma obrigação certa de pagar o condomínio. Por quê? Porque você é proprietário dessa unidade autônoma. É proprietário do apartamento, então a obrigação de pagar o condomínio você tem. Não é? Ou você é compromissário comprador emitido na posse, ainda que não registrado o compromisso de venda e compra, deu ciência ao condomínio dessa situação, você tem a obrigação de pagar o condomínio. E isso eu posso comprovar documentalmente. Tá ok. Eu tenho a convenção de condomínio, que estabelece lá, genericamente, pelo menos, o dever de todos de pagar o condomínio. Eu tenho a ata da Assembleia que fixa o valor da cota. É um documento também, a ata da Assembleia, quanto que é a prestação condominial, quanto que é a cota para cada um dos condôminos que deve pagar mês a mês. Eu tenho uma planilha de cálculo que vai me discriminar quando a pessoa está inadimplente, qual é a cota de condomínio, o mês que não pagou e os encargos que você tem, conforme a convenção do condomínio, de juros, os encargos que você tem de multa, a correção monetária, o índice de atualização. Eu tenho tudo isso já feito. E a planilha de débito, de cálculo, demonstrativo de cálculo, me discrimina isso. Então, com a ampliação dos títulos protestáveis para além das cambiais e dos títulos executivos, na medida em que parece ser viável hoje o protesto de documentos de dívida apenas com os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, desde que tudo isso esteja documentado, poderia ser protestado, me parece que com esses requisitos eu posso qualificar as despesas condominiais vencidas e não pagas. Volto a dizer, esse é um campo movediço. Isso é o que me parece possível. Outra coisa é dizer, a jurisprudência vai acolher isso? E acho até difícil. Nesse momento, a jurisprudência acolher esse tipo de situação. Mas é possível avançar nesse caminho, não é? A discussão ainda é forte. E o novo Código de Processo Civil vai realimentar essa discussão. Por quê? Porque aquele artigo 275 que fala que era a despesa de condomínio, a cota condominial vencida, não paga, ela é suscetível de ação de cobrança no rito sumário, vocês não vão ter no novo Código de Processo Civil. O novo Código não reproduz o rito sumário. Ele fala só do rito comum, que no nosso aqui é o rito ordinário. Vai ser só um rito. E não fala que essa cota está aqui. Aí volta a discussão que se tinha. Será que eu não posso qualificar ela no 585, no caso lá no novo Código Civil, no artigo equivalente do novo Código Civil que fala dos títulos executivos extrajudiciais? Isso vai ser reavivado, vai ser realimentado. E vai realimentar a discussão outra vez. Tá bom? Bom, e o loteamento fechado, taxa de manutenção de loteamento fechado? É parecida com condomínio, será que eu posso também enquadrar aí? Eu já diria não. Com a taxa de manutenção no loteamento fechado, a coisa é mais segura para dizer que não pode protestar. Por quê? O protesto é inviável. Não só porque falta previsão legal. Por exemplo, a corregedoria, ao examinar isso, ela definiu que não pode protestar, tal como já tinha definido lá atrás a cota de condomínio. E ela definiu esse daqui dizendo assim, sem previsão legal, ela tem feição de contribuição associativa, é despida de força executiva e não tem os atributos de obrigação líquida, certa e exigível, então não pode protestar. E o que me parece aqui, que vai ser levado muito em consideração nesse ponto, é um recurso representativo de controvérsia do STJ que diz que as taxas de manutenção criadas por associação de moradores não obrigam os associados ou o que a elas não anuíram. Então, se ele não anuiu a associação, ele não está vinculado àquela taxa.
Há quem admite, pela teoria que veda o enriquecimento sem causa, a possível indenização. Eu sou um deles. Eu acho que se o loteamento foi concebido fechado, todo mundo está ingressando ali já para pagar as despesas da segurança que tem na portaria, as despesas que você tem de limpeza, que todo mundo tem, as despesas do lazer. Mas aí alguém pede, eu saio da associação. Pô, não estou mais associado, então não vou pagar mais nada. Mas o fato de ele não estar associado e não pagar mais nada, embora pelo STJ diz, olha, não está obrigado por associação, mas ele está se beneficiando de tudo aquilo. Ele está se beneficiando da segurança que ele tem, que todo mundo paga, ele está se beneficiando do lazer que eles têm naquele loteamento fechado, ele está se beneficiando da limpeza que é feita ali dos terrenos, eventualmente das praças, das ruas, etc. Ele está tendo os benefícios disso até da valorização do seu imóvel. Então, acho eu que é um enriquecimento sem causa, um enriquecimento indevido, eles terem esses benefícios econômicos e não contribuir com eles. Então, eu acho que é possível, pela teoria do enriquecimento sem causa, pela teoria indenizatória, cobrar a indenização dessas despesas que são consideradas taxas de manutenção de loteamento fechado. No entanto, para isso eu preciso de uma ação de indenização. Eu não tenho a pré-constituição de um título, de um documento de dívida certo, líquido e exigível, porque eu estou precisando de uma ação de indenização, que vai me formar lá na frente um título executivo judicial, que aí sim eu vou poder exigir. Mas se eu não tenho a prévia formação de um documento de dívida, como é que eu vou poder levar para o protesto? Então, nesse caso, eu acho que o protesto aí, ele realmente não é admissível. Tudo bem? Com isso, então, a gente finaliza esta aula. Espero que vocês, nessa sexta-feira, tenham um bom final de proveito da sexta-feira e do final de semana também, no sábado e domingo. E a próxima aula nossa será na segunda-feira. Então, a gente está acostumado a ter aula na quinta e na sexta, mas a próxima aula nossa será na segunda-feira, onde nós vamos ingressar, então, na matéria do novo Código de Processo Civil. Nós faremos uma sistematização, um entendimento geral do novo Código de Processo Civil, vamos ali verificar quais os artigos, as normas jurídicas que tocam ao serviço de protesto de títulos e documentos de dívida, e nesse apanhado geral primeiro, e depois, numa outra aula, vamos fazer casuisticamente os títulos no novo Código de Processo Civil e a sua referência aos cartórios de protesto. Alguma pergunta que tiverem, podem encaminhar, e com muito prazer eu vou verificar e vou tentar dar uma resposta, se possível for. Então, muito obrigado pela aula de hoje e renovo o meu bom final de semana a todos.